Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Oi, Laís. Oi, Bárbara. Oi, Dani. Oi, parça. Como vocês estão? Vocês estão me ouvindo bem? Tá sem som. E agora? Tá com som? Tá sem som ainda? Não estão me ouvindo? Não tá sem som ou não estão me ouvindo? Cheguei! Oi, Cauê, boa E aí? noite. Tudo Tudo bem, cá? bem? Tudo bom? Deixa eu só tirar aqui um som que tá pronto. Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Perfeito! Tô com fone, da outra eu sofri sem fone. Deixa eu ver se eu acender a luz. Não, ficou muito forte. Deixa eu virar aqui. Ai, acho que é melhor assim, né? Beleza? O cara tá chegando aí. Boa noite. Oi. Quinta-feira, Áudio tá né? bom, Luiz? Ah, já tá bom lá. Muito bem, quinta-feira. Semana difícil, né? Nossa, muito difícil, né? Dá mais difícil. Eu sempre esperava, né? Falava, não, ano que vem e tal, mas eu não imaginaria que ia ser tão pior assim, né? Mas A é um gente tem, paradoxo, né? Porque é o né? pior, mas não, né? A gente tem a saída, mas não tem, né? Que louco isso. Tem vacina, mas não tem governo, né? Aí fica difícil. E aí tem aquela ilusão simbólica do fim do ano, que o ano muda, as coisas se renovam, né? E na verdade, um E pensamento eu acho mais. que justamente essa crença aí, né? Que deu dia 31 pro dia 1, tudo voltou, e aí a galera atravessou, né? O que devia ser feito. Nossa, muito, muito complexo, são muitas variáveis juntas, né? Mas estamos aí, assim, pelo menos do ponto de vista do virtual, né? Mesmo que não esperávamos que fosse assim, mas estamos mais preparados para o virtual do que o ano que vem, do ponto de vista com as crianças, né? Agora, do ponto de vista do sentimento, realmente, a gente brinca que lá na escola a gente, com a questão dos protocolos, conseguimos voltar, e aí a gente foi abraçado de novo por isso e baixamos um pouco a guarda. Aí a hora que veio, todo mundo, nossa, todo mundo sabia que podia vir, mas a hora que veio, a gente ficou ali meio, mas colocamos, tá tudo no prumo e estamos seguindo agora, né? Estamos terminando a segunda semana. É, a gente lá na escola que eu trabalho também foi um pouco esse movimento. A gente já tinha voltado no final do ano passado, em novembro, então a Uhum. gente já estava vivendo um pouco esse sentimento assim de retomada, né? Dentro de tentando ali seguir todos os protocolos de segurança. E aí quando voltou, quando começou esse ano novo, uma turma nova, novos desafios, né? Criar Sim. vínculo com as crianças dentro né, com as crianças de uma turma nova, assim, dentro desse formato. Mas é isso, eu acho que o sentimento é esse, que a gente está um pouco mais instrumentalizado, mas sempre lidar com o contexto em si é um Isso. desafio, né? O peso psicológico é muito grande, né? Bom, então vamos tentar, né, ressignificar aí esses Com momentos certeza. e utilizar as ferramentas que a gente tem para continuar, para seguir naquilo que nos move, né, Cauê? Com certeza. Vamos tentar conversando, é aquilo que a gente falava num dos primeiros conectados por um fio invisível que nós fizemos, né? A gente falava sobre isso, sobre o isolamento, não o isolamento social, mas isolamento físico, né? Já é muito difícil, mas a gente consegue usar as redes para estar próximo, né? Bater um papo assim que fazia um tempão que a gente não batia, né? Frente a frente, era áudio ou texto, ou um vendo uma live do outro. Agora sim, ao vivo novamente. É muito bom conversar com você, Cá. Bora lá. Verdade. Ah, igualmente, muito bom conversar com você, com a Renata, compartilhar aí os processos que a gente começou a construir juntos também, né? Com Então, tá aqui certeza. juntos de novo é um presente. Então, vamos lá. Bora. Boa noite para todo mundo, então, que está aqui com a gente nesse momento. Para quem
não me conhece ainda, eu sou a Camila. Eu faço parte desse coletivo aqui, que é um trio, né? Então, estou aqui representando também a Carla e a Carol, nesse espaço que a gente pensou aqui com o Cauê, muito, muito mobilizado por esse sentimento de realmente utilizar as nossas ferramentas aí que a gente está se aprimorando tanto diante do contexto que a gente vive para estabelecer alguns espaços de discussões, de formações, né, de diálogos. E é isso. Então, agora eu gostaria muito de passar a palavra para o Cauê, nosso convidado, para que ele possa também se apresentar, para que ele possa falar um pouquinho do percurso que ele veio construindo enquanto a sua formação na área das ciências sociais, seus trabalhos desenvolvidos aí em campo, que eu fiquei muito curiosa para ouvir sobre essas experiências, e ouvir um pouco, mas também vou aprender muito aqui agora, hoje, e falar também um pouquinho das suas motivações, né, para uma segunda graduação, a inserção numa área que ainda é tão feminina, né, e tem um certo estereótipo aí dessa imagem da educadora, que vem também de uma visão assistencialista, né? Então, você contar um pouquinho como que foi essa sua inserção na educação infantil, especialmente no berçário, alinhado aí com a sua formação acadêmica. Legal, Cá, obrigado aí pelo convite mesmo, conversou comigo, mas a Carol, a Carla, que também são companheiras nossas de um bom tempo aí, e estão juntos nessa Fiorire, baita iniciativa legal, bacana. É o que eu sempre digo, né? A gente tem que estar cada vez mais junto e compartilhando as experiências, as reflexões e cada vez mais espalhando o que nós temos de bom aí para transformar a educação e junto com ela transformar o mundo, que é o que a gente vai falar ao longo. É disso que se trata, né? Estamos aqui para isso. Disso que se trata, é isso disso aí. Que se trata. Só mudar um pouco só que só isso, a gente é humilde, né? A ideia, assim, eu comecei, como você disse, nas ciências sociais. Eu me formei, eu entrei na graduação em 2009. Eu sempre gostei, foi aquela pessoa, né, que seguiu humano, eu sempre gostei da aula de filosofia, história, geografia. E aí, quando eu fui fazer cursinho, eu descobri que tinha essa coisa aí de ciências sociais, né? E é interessante, porque eu fiquei muito feliz com o convite, porque fazia um tempo que eu não falava sobre isso, né? Fiquei 5 anos na graduação, mas fazia muito tempo que eu não falava sobre isso. E nesse espaço, né, em que nós estamos entre educadores também, outras pessoas que não são educadores mais nos acompanham, que as duas páginas nossas, né, o Andanças, Minha da Rê e a Fiorire, você, a Cá e a Carol, no sentido de ser um diálogo, uma conversa, um bate-papo, não tem pretensão acadêmica nenhuma, né, nesse sentido de mais estruturado, né, uma discussão acadêmica sobre as ciências sociais. Essa não é a ideia, mas a ideia é a gente conversar como essa formação atravessa a prática. Então, em 2009, eu comecei a fazer ciências sociais, né? Me inscrevi em ciências sociais e descobri no cursinho, né? Que as ciências sociais, classicamente, são 3 áreas, né? Sociologia, ciência política e a antropologia. Minha formação, no final, você pode se formar em ciências sociais gerais, escolher uma das 3 ou 2, e eu me formei em sociologia. Porém, quando eu cheguei aqui, as ciências sociais tem uma coisa, né? Que a área de trabalho diretamente das ciências sociais, da sociologia, da antropologia, da política, a gente, quando está na graduação, tem 2 coisas. Ou a gente segue para a área acadêmica, bolsa, que foi um tempo o que eu fiz, ou no final a gente entra para lecionar. Na educação pública tem a disciplina de sociologia, né? Aí tem que fazer a licenciatura. E aí eu acho que já entra uma questão, né? Porque na faculdade de pedagogia, muitas pessoas que fazem a faculdade já trabalham normalmente durante a faculdade com as crianças, né? Ou já trabalham antes, aí fazem a faculdade e continuam trabalhando. Então, essa foi a primeira coisa. E quando eu comecei a fazer ciências sociais, eu comecei a fazer as várias áreas, e aí, eu buscando essa questão, né, de uma forma de renda durante a universidade, fiz uma bolsa, né? Tinha um projeto, uma antropóloga mexicana chamada Nachiele, fez um projeto, jovem pesquisador da FAPESP, e tinha algumas bolsas. E ela era muito interessante, porque era uma aula... ela era do Centro de Estudos Rurais. Só que eu conheci ela através de um professor, o Fernando, que era sociólogo, mas a Nachiele é antropóloga, mais desse Centro de Estudos Rurais. E aí eu me interessava muito pelo debate rural por conta de movimento social, do MST, né? Então,
sempre teve isso. Não era tão forte lá em 2009, mas era já mais forte nesse imaginário do movimento social. O MST, né, o maior movimento social da América Latina, tinha essa questão que aproximava muito. E muita gente na universidade era interessada. E a gente chegou por aí. Então chegou eu, mais 2 colegas, depois entrou mais um, mais outro, e a gente foi pesquisar sobre isso. A Anachelle, como eu disse, era da antropologia. E ela trazia umas questões muito interessantes, né? Porque a antropologia tem uma visão diferenciada. Então, por exemplo, ela sempre dizia que ela estudou zapatistas um tempo, né? E ela falava assim, os zapatistas cobrem os rostos para serem vistos. Falei, caraca, paradoxo muito louco, né? E aí a Anachelle, muito legal, assim, uma antropóloga muito dedicada, estudiosa, e ela foi atrás da bolsa e a gente começou a estudar ocupação de terra com indígena. O mestrado da Anachelle foi sobre ocupação de terra. No doutorado, ela começou a estudar não só o movimento social MST, porque ela não era sobre o movimento social, era sobre a prática de ocupar terra. E não só com trabalhadores rurais, mas também com indígenas. E a gente começou a fazer isso. Tanto que a bibliografia que a gente tinha era inexistente do ponto de vista de indígenas que ocupam terra, né? E aí tinha toda essa discussão e a gente fazia viagem de campo. Era no estado de São Paulo, lá no Pontal do Paranapanema, onde tinha muitas ocupações do MST, e depois a gente foi ver que começou alguns indígenas a usarem a mesma, aí um conceito que a Anachelle usava, trazia, era forma acampamento, né? Que é usar a ocupação de terra para demandar um pedaço de terra. E aí a gente começou a fazer o trabalho de campo, que é o que você trouxe, e era muito interessante, porque era cruzado por várias coisas. Seja a questão social, mas tinha a questão dos povos indígenas. Eram indígenas Guarani, e a gente conhecia, viajava e podia conversar. Então, às vezes, a gente ia nas ocupações dos indígenas, às vezes a gente ia na ocupação do sem terra, ali nas beiras da estrada. Então, era um movimento muito, muito interessante. Era, assim, um aprendizado muito grande. Ficamos 2 anos pesquisando, o grupo de pesquisa se mantém até hoje. Eu não faço mais parte, né, mas eu acompanho o que eles vêm fazendo. E, do ponto de vista, aí, trazendo para a questão da educação, o que foi muito interessante, aí pensando no trabalho com as crianças, na hora eu não conseguia ver, né, mas fui pensar isso depois, é a questão da etnografia, né, como uma ferramenta de uma observação participante, né? Porque se a gente olhar lá na grande área, a antropologia, claro, como eu disse, não é nada muito acadêmico, então fazendo um resumão, né? A antropologia lidaria com coisas da humanidade, coisas muito amplas. A etnologia lidaria ali com uma comparação entre povos, comparar 2 povos indígenas, por exemplo. E a etnografia seria um estudo específico de alguma coisa com uma ferramenta de uma observação participante. E isso me ajudou na escola. Mas como é que eu cheguei lá no meio da escola, com os bebês? A gente sabe, naquela época era difícil, hoje é mais difícil ainda você sobreviver, ainda mais em Campinas. Eu me formei na Unicamp, né? Com a questão da bolsa, a bolsa era muito pouco. E aí eu comecei a fazer concurso. Todos os concursos que apareciam eu fazia. E aí o primeiro que eu entrei foi de agente de educação infantil na Prefeitura Municipal de Campinas. Quando eu entrei, que nem muitas pessoas que devem estar passando por aqui já fizeram isso do concurso, né? Que é aquele que você vai entrando, você vai lá, olha o salário, olha a carga horária, vê se você consegue pagar a inscrição e faz. E vai fazendo, vai fazendo. Então lá, agente de educação infantil, nem li muito, porque na época não tinha muito a descrição do que fazia. Depois eles melhoraram porque deu alguns problemas. Mas não tinha muito. E aí eu entrei nesse concurso, e aí depois foi interessante, porque eu entrei em algum outro, daí eu entrei no do estado, e aí eu falei, não, é muito longe, daí passei em outro e falei, mas no final, eu sempre brinco, né, que os bebês me capturaram, né, e aí eu entrei num berçário, e foi isso, eu cheguei lá no bairro de São Marcos, aqui em Campinas, e aí foi interessante, porque quando eu cheguei na escola, como se fosse a secretária da secretaria, assim, né, ela era um cargo que chamava administradora das creches. Ela foi me apresentar a escola, a Val. E aí ela começou nos maiores, no AG3, né? Então as crianças lá, 5 anos, 6 anos. E aí eu entrei, várias crianças, assim, as mesinhas, eles já vieram falar comigo, né? Porque, que nem você disse, né? Eu era homem, grande, né? E eu não tinha o cabelo cortadinho, assim, igual eu tenho hoje, né? Era um pouquinho maior, a barba também era maior. Então eu chamei meio atenção na hora que eu cheguei lá na escola. E aí eu cheguei na sala, nunca esqueço, da Conceição, era professora, e fui olhando e ela foi me mostrando a escola. E aí ela foi vindo para dentro da escola e foi diminuindo as crianças, diminuindo. Daí eu cheguei na última sala da escola, eram os bebês. Tinha uns 8 bebês dormindo, assim, num colchão que já era pequeno, os bebês eram menorzinhos, era começo do ano, então eles tinham lá 6 meses, 7 meses. E ela falou, aqui que você vai ficar, Cauê. E eu falei, nossa,
quando eu comecei meu relacionamento com a Renata, que é minha companheira hoje, ela teve um irmão, né? E aí a gente cuidava dele às vezes, assim, mas era experiência, essa que eu tinha experiência com criança. E aí eu cheguei ali no berçário. E aí eu falei, nossa, bom, eu me formei em ciências sociais, gostava muito, né? Achava interessante, fiz a pesquisa, não segui para a área acadêmica, mestrado e doutorado, e estava lá com as crianças. E aí abri um curso. Era um programa que chamava Universidade Aberta do Brasil, e ele tinha uma proposta de ensino à distância em universidades federais. E aí o curso que eu fiz foi de pedagogia, tinha um polo aqui em Campinas, da Universidade Federal de Alfenas, no curso de pedagogia. Eu falei, bom, vou fazer esse curso. E aí fiz o curso, me formei e depois que eu me formei, né, porque lá na prefeitura o concurso era um cargo de ensino médio. E aí quando eu me formei no ensino superior, eu recebi uma proposta para trabalhar enquanto professor na escola que eu estou hoje, que é o Tema. E aí foi muito louco, porque foi outro salto, né? Eu estava lá com os bebês, e aí a primeira turma que eu tive, você lembra? Você estava lá também, né? Foi o 5º ano do fundamental. Então, eu saí das criancinhas, bebês, né? Outro debate teórico, bebê, criança, crianças pequenas, crianças muito pequenas. Bebês lá de 6, 7 meses para as crianças de 10 anos, né? Foi esse o salto que eu dei. E essa foi a trajetória, né? Então, a pedagogia eu cheguei a partir da necessidade, queria me tornar professor de crianças, e só o pedagogo, né? É o profissional professor de crianças. A licenciatura de Sociologia só me permitia trabalhar no ensino médio, do ponto de vista do ensino público, e na educação particular, aí depende de cada escola, né? Tem escola, às vezes, que tem ali, não é exatamente a sociologia, mas colocam umas disciplinas que aceitam o cientista social, né, o sociólogo. E aí eu fiz para isso, e a prática me trouxe a necessidade de fazer a pedagogia, e desde então é isso, né? As ciências sociais, toda essa formação foi minha base, e a pedagogia veio somar, né? E aí eu sempre digo que essa questão da relação entre esses dois campos, para mim, sempre foi muito, muito positiva, e as duas me ajudaram. Quando eu comecei a fazer pedagogia, mudou a visão que eu tinha de quando eu fazia sociologia, e eu acho que fazer pedagogia com uma primeira formação também muda o modo de eu encarar e ver as coisas. Muito legal, Cauê. E quando você vai falando assim da sua trajetória, eu também vou me remetendo à minha e vendo pontos de convergência e onde que dialoga justamente essa relação que a gente está tentando fazer aqui, né? Dessa conexão das áreas, das ciências. E aí eu percebo que, assim, no meu processo, primeiro que foi muito sem ter a consciência de uma escolha formativa quando aconteceu de eu me inserir no curso de pedagogia. Eu tinha lá os meus 17 anos ainda, recém saída do ensino, numa cidade que não tinha perspectiva nenhuma de eu fazer um ensino superior. Então, assim, vamos aqui valorizar a importância das políticas públicas, porque foi graças a ela que eu consegui entrar num curso de formação superior. E muito ainda com aquela visão romantizada para trabalhar com criança você basta gostar de criança, né? Que é algo que a gente vê ainda muito, muito presente na nossa formação, na nossa atuação dentro da área. Que é a questão do dom, né? Você tem um dom. Né? Exatamente. E aí o que foi me aproximando, então, a fazer algumas conexões, né? Que trouxesse o campo da antropologia para pensar a minha formação. Foram muitas das ciências sociais e das outras ciências que compõem os fundamentos, né, da formação do educador. E foram muitas vivências que a universidade me oportunizou, mas também vivências fora do mundo acadêmico. Então, oportunidades de conhecer os movimentos sociais mesmo foi o que trouxe, para mim, foi o principal elemento assim, que trouxe sentido e significado para as referências que eu estava entrando em contato ali, né? Foi o que atribuiu, de fato, uma relação prática que trouxesse um sentido para aquilo que a gente estava vendo, para as referências que a gente estava vendo. Então, o Mauro está aqui na nossa live, foi um dos meus professores. Ele levou a gente para conhecer uma tribo indígena no Mato Grosso do Sul, assim. Então, isso foi uma experiência que realmente eu não tinha perspectiva nenhuma se eu não tivesse inserida dentro de uma universidade pública, com os recursos que a universidade pública tem, para poder, de fato, construir a base, né, a formação inicial de um profissional. Então,
quando você vai falando, eu vou sempre fazendo essas referências do quanto que foi muito significativo ter essa composição dentro da minha formação. E aí a gente faz essa relação, né, de várias perspectivas diferentes de formação, de vários momentos históricos que a gente passa, né, para pensar essa formação. Então, a gente tem pensar esse movimento, né, da formação técnica, é também fazer um paralelo sobre a base de uma formação que traz outras referências, outros fundamentos. Então, a nossa história, a história da educação no Brasil, mas também a história, se for pensar, a história dos próprios cursos, né, que formam professores, passa por essa perspectiva, né? E hoje a gente está aqui para dizer que esse utilitarismo técnico que esses cursos muitas vezes trazem na sua essência não é aquilo que nos serve dentro da perspectiva e da concepção de educação que a gente defende, né? Então, dentro dessa dinâmica, acho que um pouco pautado em todas essas referências que você traz de experiência formativa e prática, uma coisa interessante para a gente pensar, e aí quero que você comente um pouquinho sobre essas instrumentalizações aí que a sua formação e o olhar que você tem para pensar como funciona a sociedade, né, para pensar elementos que as ciências sociais te trouxe como base para atuar na área da educação, pensando na área da educação aí como uma área que vai trabalhar diretamente com o desenvolvimento do ser humano, como que essa área, as ciências sociais, e aí depois a pedagogia, como que isso vai fazendo com que você olhe para a sua prática, não essencialmente apenas para a sua prática, mas para a área da educação. Quais são as contribuições assim, das ciências sociais para a formação do profissional da educação? Eu tenho esse lugar assim, de pedagoga, né, de olhar essas contribuições dentro de um curso de pedagogia que foi me trazendo essas experiências, que foi me trazendo esses olhares para esses fundamentos dentro de um curso de pedagogia. E aí, como que você vê isso, assim? Como que você entende essas contribuições? Nossa, Cá, você falando daquela parte sobre a formação, movimento social e tal, e eu fiz uma ligação, né? Porque quando a gente olha lá na LDB, a gente vê lá nos artigos da LDB falando sobre essa necessidade da formação superior em pedagogia, não só o antigo magistério, e fazendo essa questão dessa parceria em teoria e prática. E aí eu dizia que na pedagogia muitas pessoas já vêm da prática pedagógica, já está com as crianças e faz a formação em pedagogia, o que, como tudo que existe, né, tem os seus lados positivos e tem os seus lados negativos, né? Se pensar na formação da sociologia, e aí você trouxe isso, eu acho que é exatamente isso. A gente estuda no campo teórico como funcionam, pega lá as categorias, capital, trabalho, gênero, raça, classe, vai olhando tudo isso do ponto de vista teórico, e onde a gente vê isso? Na nossa vida pessoal e nas coisas que estão em disputa na sociedade, né? E quando a gente olha, estuda uma coisa e vai lá numa ocupação de terra e conversa com uma pessoa que está lá, sei lá quanto tempo, acampado, a gente começa a entender como toda essa teoria que a gente estuda, ela está ali na prática. Talvez seja um paralelo, assim, que eu pensei agora com essa questão da pedagogia, com a questão das crianças. E quando eu pego as ciências sociais e penso no cotidiano e na própria discussão, eu acho que ela traz uma contribuição imensa para entender os grandes processos, né? A gente sempre brinca na sociologia, né, que se a gente fosse resumir o que a sociologia é, né, uma dessas ciências sociais, a gente diria que é a eterna discussão e reflexão sobre qual é o papel do sujeito e qual é o papel da estrutura. É isso. E aí vai ter teóricos que vão dar um peso maior para a ação social, o sujeito, e teóricos que vão dar um peso maior para a estrutura, uns que vão tentar fazer o meio de campo pesando mais para o sujeito, o outro meio de campo pesando mais para a estrutura. E aí, quando a gente pensa, eu acho que até a sociologia faz isso, né, através da sociologia da educação, faz uma visão ampla das coisas. Então, quando eu vou fazer curso de formação, eu sempre pergunto a questão, e aí, criança sempre existiu, infância sempre existiu, o que é a escola? A escola é um dado natural, a escola tem em todos os lugares, qual é a função? Então, eu acho que essa visão macro das coisas, as ciências sociais ajudam muito. E aí a gente pode discutir, inclusive, né, não é assim dentro do campo, e aí depois a gente pode falar sobre fragmentação, desfragmentação do campo das ciências humanas, né? Mas se a gente trouxer um para cima e pegar lá as ciências sociais como uma ciência humana, a pedagogia está ali junto, né?
está ali sendo lógico, porque tudo é uma questão histórica, né? A sociologia, se a gente pensar enquanto ciência, é recente, ali do século XIX, se consolidando, e aí a pedagogia vem junto ali, não dá nem para a gente falar primeiro, depois, mas vão se constituindo como várias partes de uma mesma questão, que é a nossa vida em sociedade. Nós vivemos em sociedade e construímos as várias e várias, e destruímos e construímos as várias e várias instituições que existem. Então, quando nós estamos ali com as crianças, a gente não é um indivíduo que existe à parte de tudo, nem nós, nem as crianças. Nós estamos com as crianças dentro de uma série, de um ano, né? Eu sou professor do 5º ano hoje. O que isso significa? Não é um dado qualquer. Não é só, juntaram pessoas ali e chamaram de 5º ano. Não. Existe uma história de uma fragmentação dos anos da escola. Da onde vem isso? De uma fragmentação que existia na Revolução Industrial. Da onde vem isso? Da construção da sociedade capitalista. Da onde vem isso? De um macro gigantesco. Então, esse vai e vem, eu acho que ele é fenomenal para pensar. E aí não só a pedagogia, mas todas as ciências. Então, a gente pega, olhar lá os sociólogos que estudaram, e a gente vê como as coisas são atravessadas, e como a própria ciência é atravessada. Bom, por que a gente só vê... agora surgindo mais e mais, pelo menos aqui no Brasil, né? Década de 80, década de 90, estudos da sociologia pensando nas crianças, ou pensando na escola dos menores, educação infantil. Pelo simples fato dos sociólogos mais famosos do mundo serem homens, e os homens não estavam nem aí para as crianças, não estavam preocupados com isso. Não eram os temas. Os grandes temas eram outros. E aí a gente olha hoje e fala, entendi. Por que a gente fala mais do Florestan, que é uma importância gigantesca, e não fala da Virginia Bicudo, que era uma mulher negra que estudava à época questões ali da infância e tal? Essas questões hoje, como a gente consegue ver? Porque a gente desenvolveu arsenal teórico e metodológico através das ciências sociais que vão nos ajudar. Aí, o que eu penso? Essa questão, quando eu olho lá para as crianças e penso com eles, vou preparar alguma coisa com eles lá, e penso, nossa, o que eu vou fazer? Qual é a ciência que está aqui dominando? Qual que é a mais importante? Eu acho que é um passo atrás, é pensar, eu vou enfrentar um problema, né? Se a gente olha aqui, ó, estou com esse livro aqui, ó, Pedagogia, Projetos Pedagógicos na Educação Infantil, da Maria Carme, né, e da Maria da Graça, um clássico da educação infantil. E aqui ela está falando da pedagogia de projetos, e ela está falando, olha, para a gente enfrentar os problemas da sociedade, a gente não consegue com uma ciência só. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Para nada a gente consegue com uma ciência só. Não faz sentido isso. Cada campo vai se construindo, mas é só a junção desses campos e o olhar que ele traz para as coisas que a gente consegue perceber e avançar. E eu acho que isso, para a educação no geral, é fundamental. Então, entre a sociologia da educação, ela vai discutir o amplo, ela vai discutir o macro, ela vai pensar como que a escola, aí vai focar nas grandes instituições, né, a escola, como que a escola impacta na sociedade. Isso é um ponto muito importante. Mas estudar a criança em si, pensar na criança enquanto sujeito, não só enquanto reflexo da estrutura maior, da reprodução social, o que isso nos faz pensar? É também importante. É mais ou menos importante. Eu penso que é tão importante quanto. Depende do que você quer fazer. E eu acho também que o estudo das ciências sociais, ciências humanas, eles nos fazem tirar, e aí eu lembro de uma, que vale para todas as ciências, né? Uma frase que é muito marcante para mim, do Marx, né? Que é, se a essência das coisas e a aparência coincidissem, a ciência seria desnecessária. Então a ciência, qualquer que seja ela existe para a gente tentar enxergar a essência das coisas. Não só aquela reflexão aparente que ela tem, né? Eu chegar lá e ser o único homem na educação infantil, ó, coincidente, na minha escola, né? Depois entrou outro, mas depois ficou só eu. É uma coincidência? Não, vai que, né? Vocês, outra escola diferente, ou só você se interessou. Não é assim que funciona. Existe um algo a mais. E o que a gente pensa? Aí a gente vai pensar de onde veio, qual a importância que se dá para a educação infantil, que a educação infantil é uma luta das mulheres, trabalhadoras que conseguiram o direito às creches, mas agora não é um direito da mulher mais, é um direito da criança. Então isso muda, mais uma importância das ciências sociais entrando na discussão e falando, a criança, e aí a gente olha a imagem de criança, né, das diretrizes, a gente vai lá, é um sujeito histórico de direitos que nas suas relações, produzindo cultura, e tem aquela definição muito louca de criança, muito ampla, né? Então isso vai mudando. E para a gente tentar enxergar e tentar captar, pelo menos parte ali dessa totalidade,
Eu acho que só essas ciências juntas, elas são capazes de fazer, né? A gente não consegue isso. Por quê? Porque a gente não consegue... É muito difícil, né? Você tá ali inserido num campo, aquele campo começa a te engolir, né? A sala de aula, por exemplo, começa a te engolir, você começa a ficar ali cada vez mais restrito e você, não, peraí, aqui não é só isso, né? As relações que a gente tem não estão só aqui dentro, a gente consegue ver um amplo. Então, esse vai e vem, como eu disse anteriormente, é fundamental. E a gente olhar do ponto de vista amplo, entender o movimento histórico, entender onde a gente estava, por onde a gente passou, por onde a gente vai chegar, porque a gente... Qual é o seu lugar nesse processo, né, todo de Exato. transição? Eu E também como a penso gente vai muito. fazer, né, cara? Porque é isso, a gente estava caminhando, né? E é isso, né? A sociedade não é e nunca foi, e aí estão as ciências humanas para isso, ciências sociais para mostrar um caminho em direção a uma melhora, um caminho sempre em direção ao progresso, por exemplo. Não é. E a gente vê que a gente pode e sempre vive retrocessos. É o que a gente está vendo. Eu vi que a Marina entrou aí, que é uma mãe de uma criança que era do meu grupo ano passado da Rei, e tem muita luta pelas políticas de inclusão e tal. A gente nunca imaginou, eu nunca imaginei, ela com certeza não, que em 2020, 2021, a gente já está discutindo escola para criança, escola especial, né? Eles pegam coisas assim que são impressionantes. E aí você fala, nossa, a gente baixou a guarda. E achou que estava tudo lá. E aí a gente brinca, né? E aí voltando, falando de movimento social, hoje eu trabalho com uma amiga nossa lá na escola, em que a gente era do movimento estudantil e nós éramos de dois campos da esquerda muito parecidos e na época era isso, inimigos, né? Quem vai conquistar ali, não inimigos, né? Mas disputando quem vai conquistar ali o centro acadêmico. Olha isso, essa nossa... Agora a gente está discutindo coisas assim, não são nem conservadoras, são reacionárias. Ah, e aí, e mais uma coisa, o que é conservador, o que é reacionário? Todas essas questões a gente consegue ver. Como esse caminho do amplo faz a gente enxergar aquilo e faz a gente se localizar, como você disse, né? Onde a gente está nesse processo? Para que a gente serve? Para que serve a escola? Muito legal, Cal. E o quanto que isso tudo, como você falou, quanto que toda essa discussão ampla que compõe o processo de formação de quem vai conduzir algumas experiências ali dentro da escola também está no campo da escola, né? O quanto que a gente fragmenta a ciência dentro da escola, o quanto que, né, pensando numa lógica de escola, não a que a gente deseja construir, mas a que a gente tem, né, que lidar enquanto uma estrutura que está inserida historicamente, que tem a sua função dentro desse macro, quando a gente consegue olhar para esse macro e as influências que ele tem, né, com o apoio das ciências aí para ter essa amplitude de compreensão, mas o quanto que a escola faz exatamente isso, fragmenta a ciência, chama isso de conteúdo e acaba reduzindo o direito que as crianças têm ao acesso desse conhecimento historicamente produzido enquanto produção de conhecimento, né? E aí eu achei incrível, assim, a maneira como você veio construindo, porque eu penso que a gente precisa, talvez, pensar nas formações mesmo, né? Que a gente consegue reorganizar, estar inserido, problematizar, de como essas formações estão acontecendo para que a gente ainda tenha, dentro de uma configuração de cursos que pensam essa composição com todas as ciências ali conversando, ainda tenha aqueles profissionais que estão conectados com o eu estou na educação porque eu gosto de criança, e isso basta. E isso é o único fundamento a qual a gente se apega. E não tem essa perspectiva mais ampla de pensar a sua função dentro daquela estrutura, né? E hoje você está numa escola que problematiza muitos elementos em relação à sua própria função, em relação à sua concepção de criança, em relação a como entende o conhecimento, né? Que parte de um processo de problematizações, de investigações, do princípio da participação das crianças nesse processo. E aí, então, você considera que toda... Eu consigo visualizar muito uma resposta sim ou não, mas eu queria que você trouxesse esses elementos da sua relação com as crianças dentro desse contexto, assim, de uma escola que problematiza o seu lugar no mundo e problematiza também a inserção das crianças nesse processo de formação dentro da escola enquanto um direito que elas têm
de construir conhecimento, de produzir conhecimento, de ser entendido como um sujeito potente, que vai olhar para todo esse contexto e questionar ele, né? Sim, e sim. é isso. Quais são, então, as contribuições dessa amplitude de formação que tem, né, uma concepção de conhecimento conectado, das ciências conectadas, com a relação direta com as crianças? Ô, Cá, eu gosto sempre, eu até estava escrevendo uma reflexão sobre ensino fundamental, né, e pensando que é a nossa área hoje, né, ensino fundamental, e pensando como a gente pode problematizar isso, né, eu acho que essa é a questão, problematizar e pensar como a gente pode avançar dentro desse campo. E aí eu gosto de pensar numa tríade dentro da escola, né, nessa perspectiva transformadora. A tríade entre uma criança, uma imagem de criança e de educador competente, e aí a gente pega aquela imagem de criança potente e competente que tem nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, o sujeito histórico de direitos, que constrói cultura e tal, que a gente já falou, junto com um educador competente. Por quê? E aí, de novo, a visão de desconstrução do senso comum faz a gente tentar entender da onde vem essa visão e assim, porque a gente pode usar essa visão diferenciada de uma maneira oportunista, né? E aí não tem como lembrar do Saviani, né? Colocando a pedagogia tradicional e a pedagogia da escola nova, né? Junto aí e aquele coisa que ele sempre fala, né? Eu queria entender o que difere uma pedagogia transformadora, que também fala em democracia, em potência, e uma pedagogia liberal, que também fala a mesma coisa, mas não pratica isso, né? Então, para a gente não entender que é isso, então a criança competente quer dizer que antes era o professor que mandava em tudo e a criança só obedecia. Agora é o contrário. É o professor que não é nada, né? Ele é apagado enquanto um ser ali, até profissionalmente, né? Isso tem interesses profissionais. É engraçado como volta, né, Cal, nesse contexto das metodologias ativas que tem aí, o quanto que esse lugar também ele coloca o professor como o professor não faz parte do processo, né? É uma questão oportunista, né? Nessa discussão do aluno no centro, né? É isso, exatamente isso. Quando você coloca isso sem entender da onde, por que que isso existe, por que que isso veio, pode cair nisso. Então tá bom, então se a criança faz por si, ela precisa de alguém que precisa olhar ali. E se alguém precisa olhar, não precisa ter formação, não precisa ser bem remunerado, não precisa ter tempo de descanso, tempo de estudo, tempo de formação. Não. A criança competente, ela é competente numa relação de escola e de educação competente. Senão não tem. Não é por si, é sempre em relação. Não é sozinho ali. Não é um culto, né, a isso. Não. A ideia é uma criança, porque se a gente pegar até aquele parágrafo gigante das diretrizes, a gente consegue ver ali nitidamente que a imagem da criança competente está relacionada à imagem do educador competente. Porque ela não vai construir essas coisas do nada, né? Ela vai construir a partir, por exemplo, de espaços organizados. Quem vai organizar os espaços? A partir de aí o que a base traz, situações de aprendizagem. Quem vai garantir, quem vai organizar situações de aprendizagem? É junto a criança competente com o educador competente. Então, o primeiro pé dessa tríade é a criança competente com o educador competente. Essa criança competente e o educador competente, eles estão junto numa pedagogia, né? E aí, se a gente pegar ali aquela coisa mais etimológica, né? Pedagogia como aquela condução, né? A ideia de o modo de organizar um cotidiano com as crianças. Uma pedagogia participativa. Porque a criança competente e o educador competente não existe na pedagogia transmissiva. Por quê? Porque muito se diz dessa visão, né? Então o estudante, né? O aluno, aquilo é transmitido. Mas numa pedagogia transmissiva, o professor também não pensa, né? Porque ele tem ali um método inteiro pronto só para ele ir lá e aplicar. É isso. Então são duas relações que atravessam por um material, por exemplo. Então, quando a gente pega isso, a gente precisa pensar numa pedagogia participativa. E aí, qual pedagogia participativa? Tem várias possibilidades da gente discutir. E a gente pode dizer de educação infantil. Outro dia eu estava lendo o livro do Michael Resnick, lá, da aprendizagem criativa, e ele falando não usava esse termo necessariamente, né, mas ele estava falando disso, de uma pedagogia participativa na pós-graduação do MIT, sabe? Então, do berçário à pós-graduação. Pensando numa pedagogia participativa
seja ela de qual for, Frenet, então vamos discutir Paulo Freire, vamos discutir Walder, vamos discutir Regemira, vamos discutir Pickler, pode discutir um monte que tem ali as suas raízes no ponto de vista da participação da criança junto nesse processo. Educador e criança competente, junto com uma pedagogia participativa, num espaço-tempo chamado escola. Mas qual escola? Uma escola das investigações. E aí é muito legal, porque eu conheci esse termo, escola das investigações, num livro do Paulo Fock, que ele cita o Tonucci, ele traz essa definição. E aí ele faz uma oposição entre a escola das liçõezinhas, né, que está tudo pronto e só é transmitido para as crianças, e a escola das atividades, que é o contrário, que a criança faz porque ela faz, e vai fazendo, e vai passando, você vira ali os brinquedos e vai indo. Então, a escola das investigações é totalmente o contrário, é a construção do processo de investigação com as crianças. Então, educador e criança competente numa pedagogia participativa e uma escola das investigações. Eu acho que essa tríade é a base para sair o que a gente está falando e o que a gente está construindo junto ali na relação com as crianças. Isso do ponto de vista da organização ali do espaço e das relações com as crianças. É lógico que o cotidiano é cheio de várias e várias coisas que atravessam, e nós não somos, né? Nós somos formados nisso. Então, tem coisas que moram lá nas camadas mais inconscientes da sua ação que quando você vê, você já fez. Então, acho que o que você pode fazer? Bom, você pode... Te desculpe. Então, por exemplo, um dia lá, uma criança, a gente estava numa coisa, e a criança foi meio desrespeitosa, assim, com um colega. E aí, como que eu fiz para responder isso? Eu fui também meio grosseiro. Fui lá e atravessei a conversa. E aí, a criança, lógico, né? Ela entende as relações. Por mais que a gente construa uma escola, tenta construir diferente, as relações de poderes existem. Elas não são individuais. Então, e comigo é mais ainda, porque eu sou o professor homem, o único professor homem. É bem simbólico, o meu tamanho, a minha voz, a altura. Então, na hora, a criança já... Bom, e nesse caso, era uma criança menina, né? E aí bom, beleza, acabou o dia, e aí eu falei com as crianças, falei, olha, é o seguinte, tal criança teve uma postura desrespeitosa, mas eu respondi de maneira desrespeitosa também. E esse não é o caminho. Ponto, desculpe, e aí as coisas seguem. Então, eu acho que esse tipo de sinceridade, sabe? E a gente as contradições, né? E essa questão, cara, é uma questão que é uma polêmica na própria pedagogia, né? Vários campos se construindo e debatendo qual é esse lugar, né? A gente sempre traz, e é o que eu penso, né? A questão desse conhecimento historicamente acumulado pela humanidade. O que é isso? O que é isso? Da onde a gente vai pensar isso? Eu acho que a primeira coisa é a gente pensar que o conhecimento historicamente acumulado pela humanidade não é o conhecimento historicamente acumulado pela humanidade europeia, branca, ocidental, né? Não é essa a ideia. É o conhecimento acumulado pela humanidade como um todo. Então vamos discutir. Você vê essas discussões de etnomatemática lá, você vê os matemáticos da África, filósofos, que a gente nunca pensou numa formação o quê? Eurocêntrica. Como é das ciências humanas no geral, né? Agora que a gente vem desconstruindo isso com outros pesquisadores da América, depois da África, e isso que a gente fala pouquíssimo de Oriente, por exemplo, né? E daí eu fico pensando, né? Como que a gente consegue construir essa escola das investigações, tendo em sua base a criança, exceção de criança potente, professor potente, se a gente já vive uma fragmentação das ciências desde quando nós vivíamos essa escola, né? Exatamente. E a gente vê isso, né? A gente olha e, sei lá, vamos pegar um clássico da sociologia lá, o Bourdieu, falando de um campo científico que se forma e aí as pessoas entram em disputa, né? E vão entrando em disputa. Mas ele falava da disputa do ponto de vista positivo, em que nunca se discutiu a questão racial. Então, uma questão clássica. Quando discutia lá com Mário de Andrade, os parques infantis, era uma coisa ultra progressista, e a sociologia da infância hoje, descobriram lá um documento, tem um vídeo da Anete Abramovich junto com a Gabriela PB, que são referências da sociologia da infância bem contemporânea aqui no Brasil, da USP, agora a NET da USP, e a Gabi da Unicamp, mas as duas eram da UFSCar. E elas estavam falando isso, falando de que daí foram lá e estudaram como era a relação racial dentro dos parques infantis. Que aí não era essa questão progressiva, porque não tinha como ser. Você está falando lá de década de 40, 50, não tem como ser, né? Porque esse debate, ele não era... Hoje ele já existe. Se a gente abre hoje a revista de Educação e Ciências Sociais, a gente vai ver que lá estão o debate racial, o debate de gênero. Então essas coisas vão surgindo e a gente vai discutindo. Cabe o quê? A gente está aberto para pensar sobre isso. E não para essa disputa de dizer, quem é que manda aqui, quem é que é o mais apto a falar sobre isso. Eu acho que não, acho que partindo de uma perspectiva séria, metodológica, científica disso, a gente consegue
A gente tem que construir isso, né, cara? Então, como a gente faz, pensando, né, você dá curso de formação, como a gente, um dos nossos primeiros cursos, inclusive, do seu primeiro curso, eu fui estudante, aluno, né? Tem a discussão sobre aluno também, mas nem vamos entrar agora. Pensando como a gente faz para falar sobre pedagogia. E aí é isso que a gente falava quando a gente ia preparar, né? Bom, a gente está falando de pedagogia participativa. A gente não pode falar de pedagogia participativa de maneira transmissível, né? Como a gente tenta trazer isso, a discussão teórica, através de leitura e uma exposição, ao mesmo tempo que a gente não nega. Eu acho que é aí que mora a questão. A gente não vai negar e falar assim, ó, a pedagogia tradicional é isso, tudo que ela criou, a gente vai fazer o contrário. Não. Tem questões que a linguagem expositiva existe. Qual que era o problema da escola tradicional? Que só era a linguagem expositiva. Só era exposição. Então, isso pegava uma parte dos estudantes, porque a gente sabe, a gente foi na escola, a gente sabe que tem aquele que só fica olhando e entende tudo. Tem aquele que só escrevendo entende tudo. Tem aquele que só dando pirueta entende tudo. E como a gente olha e fala, meu, será que eles estão... Você fica desesperado, né? Porque você imagina que eles só estão aprendendo quando eles estão te ouvindo. Mas não quer dizer que eles não aprendem quando eles estão ouvindo, né? Senão nem existia isso aqui, porque no Instagram não tem como você fazer coisa diferente do que a gente está fazendo. Falando sobre as coisas e pensando. Mas esse é um ponto. É o ponto da reflexão. Igual a gente faz na escola. Eles refletem, eles pensam. Então eles estavam lá na escola construindo uma maquete. Teve vezes que eles foram lá e mediram a maquete, construíram, e teve vezes que a gente sentou e falou assim, olha, quando a gente faz maquete tem um negócio que chama escala. Porque é uma coisa que eles vão ver na realidade, eles vão ver, bom, eu vou desenhar uma sala gigante, que a sala tem 6 metros, eu não vou fazer 6 metros no papel. Então eu vou fazer quanto? Isso não dá para você descobrir do nada, que é só você dividir tudo proporcionalmente no grau que você quer. Divide por 10, divide por 20. Isso aí não surge assim do nada, né? Daí você fala, olha só, sabe aquilo lá? Alguém inventou uma coisa para resolver, uma coisa que chama escala. A escala é isso, o desenho é uma coisa, o real é outro. E você pode operar dela dessa maneira, que pode te ajudar. Ah, agora eu entendi. E isso não é simples, parece simples, mas é muito complexo, porque ele não é um utilitarismo do tipo, eu só vou aprender o que eu vou usar na hora, né? Não é um utilitarismo, desse ponto de vista, mas também não é uma transmissão só porque está escrito no currículo de determinada época que a gente tem que ver isso. Mas como a gente percebe essa coisa? Se a gente consegue fazer um olhar e entender, olha, eu sempre penso com as crianças, e aí pensando até como a gente vê a história, né? Como que eles vão, da onde surgiu as coisas? Como eles vão descobrir as coisas? Bom, vamos tentar aproximar eles no máximo possível da situação real que surgiu aquele problema. E aí a gente vê, na matemática, por exemplo, esses estudos sobre matemática falam, é com resolução de problemas. Se não tiver resolução de problemas, não adianta. Mas isso não quer dizer que eles não têm que saber fazer a conta armada, o algoritmo convencional. Porque o algoritmo convencional ajuda a resolução de problemas. Ajuda aquilo a ficar um pouco mais simples. É sempre essa relação. Mas se a gente não para pensar sobre isso, a gente não consegue ver isso. E quando a gente para pensar sobre isso, a gente não vai começar a estudar absolutamente tudo. E aí a gente tem quem? Os teóricos das ciências humanas para nos ajudar. Mas aí eles têm que nos ajudar. E dentro da universidade, a gente tem que fazer com que eles se conversem. Não o contrário, né? Muito legal, Cal, é isso mesmo. E eu acho que a gente começa a ter essas conexões quando a gente está, de fato, diante dos problemas, né? E se a gente consegue identificar esses problemas e o que a gente aciona ali como referência que vai nos ajudar a lidar com eles, por que a gente distancia tanto essa referência da nossa prática com as crianças e aposta tanto numa pedagogia mais transmissiva do que de fato participativa, onde a gente consiga trazer essa repertoriação e que também está muito relacionado com o nosso processo de nos repertoriar constantemente, né? De fazer com que essa nossa prática seja também um processo de produção de conhecimento, né? E aí que está o desafio. Eu acho que eu estava conversando com uma pessoa de uma galeria de arte lá em São Bernardo, que está dando um curso de formação de arte e educação também, muito voltado para instrumentalizar o olhar dos professores no campo da arte, né? E a gente está falando aqui de conexão das áreas, das ciências, do quanto que precisamos romper com essa fragmentação, mas também o quanto que às vezes a gente também não contempla outros sentidos, né? E o quanto que as ciências podem nos ajudar nisso, e o olhar da arte também pode nos ajudar nisso, pode... cada vez mais que a gente traz esse repertório para a nossa formação, é um olhar que
trabalha com os nossos próprios sentidos, né? O Malaguzzi fala que roubaram 99 linguagens das crianças e as nossas também foram roubadas, né? E nesse processo de formação integral, a gente muitas vezes não tem repertório para lidar com essas problematizações que surgem na escola, e o mais fácil é apelar para o material estruturado, né? Que traz essa visão eurocêntrica, que muitas vezes a gente não consegue romper com ela na relação com as crianças e na nossa própria relação com a nossa própria concepção de conhecimento, né? Então, acho que é um desafio, tá aí um desafio histórico para a gente lidar, mas o quanto que essas problematizações realmente são necessárias para o nosso processo, né? De construir a história. Então, com certeza. E a gente vai pensar, né? E aí olhando fazendo esse movimento junto, né? De entender a pedagogia ali como essa. Até um amigo meu que tem uma página, é uma página até famosa, chama Iconografia da História. Quem fez essa página estudou comigo, é o Joel. E aí ele estava falando um dia, e ele publica várias coisas, ele é bem engraçado assim, e aí ele publicou uma coisa sobre educação e escreveu assim, porque é isso mesmo, eu sou técnico da educação mesmo. E aí eu entendi o que ele dizia. Por quê? E aí todo mundo, eu acho que nem só da educação, mas das ciências humanas no geral, até pela concepção de ciência que a gente tem essa dificuldade, né? Então você vai lá num debate lá do domingo, almoçando com a família, né? E alguém fala assim, não, então é o seguinte, eu vou tomar esse remédio. Não, meu médico disse que não é pra tomar. Acabou. Não, e daí você fala alguma coisa que tem a ver com a sua área, daí não, mas que isso? Você não sabe, da onde você tá falando. E aí todo mundo se sente no direito de falar isso e não vê isso como uma ciência. Não quer dizer que o que eu estou falando está certo, mas quer dizer que não existe essa concepção de que a pessoa das ciências humanas é uma pessoa possibilitada para falar isso. Aí a gente vê, né, a questão da escola sem partido, por exemplo, pessoas que não têm a mínima do direito, não que o direito não pode falar de educação, mas fazer um movimento desse tamanho, dizendo uma coisa tão gigante dessa, e não tem realidade, não tem fundo nisso. É outra coisa que a própria ciências humanas vai lá e fala, olha isso aí. Por quê? Porque tem a própria concepção. E aí a gente tem um cuidado para não dar essas carteiradas, né? Porque ela não faz sentido, ela não dialoga, ela só afasta, tal, e pensando sobre isso. E esses mecanismos ajudam, né? Pensando até no tema teórico, o que falar com as crianças. A gente estava discutindo, outro dia lá surgiu uma discussão de machismo e feminismo lá na turma. E aí, enquanto formado em ciências humanas, eu consegui entender, essa questão é uma questão que não é uma questão daqui. Não é aqui que surgiu isso. Isso é uma questão estrutural. Então vamos buscar sobre isso? Aí eu fui lá, busquei um podcast, aí consegue olhar, aí consegue fugir das fake news, porque a gente vive num momento que é umas coisas muito loucas, né? Tem um sociólogo, filósofo, né, que até faleceu recentemente, o Rui Castro, e aí eu lendo um livro para ele, falando da construção da esquerda e tal, mas o que ele falava? Ele falava assim, quando a gente vai falar com uma pessoa, debater com uma pessoa, e aí ele usava o exemplo do Olavo de Carvalho, né, e tal. E aí ele falava que eles usam alguns sofismas, né, um jeito de enrolar a gente num debate. E aí ele falava assim, por exemplo, quando o Olavo de Carvalho vai falar do Obama, ele não vai falar que o Obama fez a política A errada. Ele não vai falar que aquela lei é errada. Ele vai falar assim, não dá, porque ele está numa conspiração islamista, comunista, internacional. Daí é tão absurdo que ele desarma você, não consegue nem falar, porque você não acha um piso para você pisar de racionalidade, para você começar a conversar sobre isso. Ou ao contrário, faz um sofisma da hiperanálise, que ele chama, que é tipo assim, você fala, eu sou contra a intervenção militar. Ele fala, mas você sabe o que é intervenção militar? Você sabe como funciona o exército? Você sabe quem teria que dar ordem? Você sabe qual é a hierarquia do Estado-Maior? Ou seja, são questões tão pontuais, mas todo mundo entende o que é intervenção militar, que a gente já viu em vários lugares do mundo e viu o que deu. Então, como a gente consegue perceber isso? Essas questões ideológicas? Aí as ciências sociais e as ciências humanas nos ajudam a pensar. Nos ajudam a olhar e falar, olha só, isso aqui não é tão simples. E aí a gente volta no que a gente falou lá do Marx, né? A gente tem que desvelar essa aparência. Porque as aparências, às vezes, são confusas. Como a gente vai e olha por baixo, fala, olha só, aquilo que a criança falou, nossa, onde que isso está ancorado? Ah, eu entendi, tá indo por aqui, esse caminho, e aí a gente consegue ir desvelando as coisas. Eu imagino com crianças maiores, né? Pensando com crianças maiores, o tema da fake news, por exemplo. Porque o tema da fake news é uma coisa muito maluca, né?
Porque ela tem aquela questão da mentirinha, sabe? Que assim, ela não é completamente mentira, mas ela é uma distorção tão gigante que aí você fala, bom, como que eu olho para isso? E aí as ciências humanas nos ajudam novamente a pensar sobre isso. Então, como a gente se consolida enquanto campo científico, mas também a gente pensa e consegue desvelar os próprios limites da ciência, né? Não é isso, ó, a ciência é isso, a ciência está sempre certa. Bom, se a ciência estiver sempre certa, a gente não tem uma ciência nazista? Tem, né? Tinha, né? E a gente conseguiu muito acabar. Não tem uma ciência que dizia por A mais B que os negros eram inferiores. Por quê? Aí a gente, com a própria ciência humana, consegue olhar, não, calma, mas nada é neutro, né? E aí a gente volta na discussão de não existe neutralidade, não existe. Tá todo mundo em função de alguma coisa. E aí a gente pensa, qual é a nossa, né? Qual que é a escola? A escola é aquele... O que a gente quer dizer quando a gente fala que a escola é para acessar esses conhecimentos historicamente? Mas não do ponto de vista da informação, como você disse, mas da construção do próprio conhecimento. Mas a construção do próprio conhecimento para quê? Para a transformação social, para conseguir desvelar isso, para conseguir mostrar que é assim, a meritocracia é uma coisa que não existe, para conseguir desvelar que fala, ó, a gente precisa de uma política de ação afirmativa, porque senão a gente nunca vai acabar com essa desigualdade social, desigualdade de gênero, desigualdade racial que a gente tem. Então a gente começa a olhar como esses campos vão junto. E aí, como que o pedagogo, o profissional que está ali com as crianças, como ele vai se colocar nesse sentido? Como a gente vai fortalecer ele nesse sentido? Ele e ela, no sentido de dizer, olha, aqui o especialista em educação é você. Então, quando você chegar para a família, você consegue falar, olha, não é assim que funciona. Funciona assim, assim, assim. Eu falo sobre bases, né? A gente já viu, a gente pode existir, mas quantas são as pessoas que a hora que sai do consultório sai discutindo com o médico? Não existe. Muito pouco. Agora, o que sai, vou tirar da escola, isso aqui é maluco, tem nada a ver o que ele está falando. Como a gente se coloca? Mas aí vem dessa construção, né? De uma fragilidade que já existe, e aí a gente volta, uma fragilidade, a questão da opressão, como você disse, um campo feminino que sofre muita pressão sobre isso. Mas aí é o que é o mais maluco, né? Porque hoje essa reversão acontece. Então, eu até brinco, não é uma questão de opressão, né? Porque nem tem como o homem ser oprimido nesse sentido. Mas a educação, quando tem é a primeira vez que eu me sinto assim, meio, sabe? Tipo, nossa, eu tô num lugar assim que deve ser o que as mulheres sentem sempre, sabe? Quando elas estão nessas discussões mais amplas. Então, são questões que a gente começa a pensar. E eu acho, cara, que é isso, é a reflexão. Ajuda na reflexão. E quando a gente consegue refletir, a gente consegue perceber o que o Darcy já falava, né? A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. O que ele está falando com isso? Só com as ciências humanas como um todo, juntas, a gente consegue desvendar isso. É um pouco isso que eu acho. Muito bom, Cal. Acho que a gente pode dizer, então, que a função das ciências humanas, das ciências sociais aí dentro da nossa formação é deixar a nossa cabeça desse tamanho, assim, para questionar tudo, para ver que muita coisa que a gente aprendeu na escola é mentira. Exato. Que a gente tem uma função muito grande, assim, enquanto sujeito social, independente de qual é o espaço que a gente está ocupando, justamente de transformar a realidade, especialmente o nosso lugar, onde nós estamos, de olhar para o que a gente está construindo historicamente, né? O que qual pegada que a gente está dando as mãos para seguir, né? Historicamente, aí pensando nas estruturas e nas construções que a gente está inserido. E eu acho que só agradecer mesmo a sua participação aqui, a aula que você deu aqui pra gente, trazendo sua experiência, que é muito rica. Admiro muito seu trabalho, admiro muito as referências que você traz. Então, acho que, como a gente tá chegando em 1 hora já de live... O tempo, eu gostaria... né? O tempo da live. Pois é. Quero aproveitar assim para chamar todo mundo para compor esses espaços de formação com a gente, que a Fiorire está se propondo a construir um percurso também de formação com os professores que a gente vai poder refletir, né, juntos sobre esse lugar que a gente ocupa. E gostaria que você falasse um pouquinho do seu curso também. Nossa, obrigado. Cara, seguinte, primeiro do curso, a ideia desde quando eu saí da prefeitura, eu comecei a pensar sobre e falava, nossa, e ali a gente teve... 27 segundos. Nossa, vai cair? Vai cair, acabou de Bom, entra aqui. na página, se vocês entrarem lá na página do Andança, vocês vão ver, tem um vídeo lá no IGTV
que eu falo geral sobre o curso, mas a ideia é pensar em documentação pedagógica, em contexto de educação pública, e todo esse bate-papo que a gente disse de sociedade, sociologia, vai estar atravessando ali.